na minha página, às segundas e quartas, às 10h30 da manhã. E agora temos às sextas-feiras, às 5 da tarde, vamos ter aqui um convidado. A semana passada já tivemos a Gisela Raposeiro a falar sobre respiração. E hoje vamos ter aqui o Nuno Lourenço, que é Health Coach, é também terapeuta de bioenergética e é também fundador do Instituto Coradi, entre outras coisas, senão eu ficava aqui o resto do dia só a dizer as coisas dele e quem ele é. Mas mais do que isso, ele vai estar aqui para nos falar sobre os princípios base para uma super imunidade. Portanto, realmente coisas que podem fazer a diferença não só no momento que estamos a atravessar, mas em qualquer outro momento. E que nós podemos ter acesso e melhorar a nossa vida. Então, vou passar-lhe a palavra. Vamos começar já. Olá, boa tarde. Olá. Obrigado, Ana. É um prazer. Obrigado pelo convite também. Grata por estares aqui. Eu aqui. Muito bem. Sim, senhora. É um prazer imenso. Pois realmente estás a focar temas muito importantes. Diz aqui eu e a Ana já nos conhecemos há algum tempo, a partir de uma formação. E pronto, e sempre admiro muito a Ana, o trabalho da Ana. E que vamos aqui falar um pouquinho, então, nesse sentido, desses temas que estás a abordar, relativamente à nossa imunidade, não é? À nossa energia, à nossa vitalidade. Dando sequência um pouco àquilo que foi a tua primeira sessão, não é? Com a Gisela. Sim. Que ambos conhecemos. Realmente reforçar esse lado da respiração. Bem? E da respiração em que sentido? No sentido, não só, com certeza, aquilo que a Gisela referiu, mas também relativamente àquilo que é imperativo para nós usarmos a respiração para termos uma boa energia vital. Isto porque é através das narinas que nós nos conectamos com o cosmos e com o mundo e com a vida. Não é? O primeiro bafo e o último bafo, não é? Como diz a expressão. Então, essa preocupação, essa importância que a respiração tem na nossa vida é absolutamente vital e digamos que, se eu pudesse dizer que há um passo a dar em frente para termos uma super imunidade, esse passo é precisamente uma consciência na respiração, um trabalho respiratório, ventilatório, está bem? Compreender também que a respiração e a ventilação são coisas um bocadinho diferentes, mas sem querermos entrar muito em detalhes muito técnicos, não é? Só o facto de tomarmos consciência da respiração, fazermos alguns exercícios respiratórios, conforme a Gisela deve ter ensinado, é muito importante. E todos os dias fazemos essa prática com meditação, se for possível. Ok? Dicas excelentes. Sim. A respiração. Penso que a Gisela ensinou isso. Nós temos uma respiração que é uma respiração chamada respiração alternada. Então, só que se pratica essa respiração diariamente, passa por inspirar, reter, expirar e voltar a inspirar pela mesma narina, reter, expirar, voltar a inspirar pela mesma narina e fazer esse circuito energético e respiratório. Portanto, isso trabalha muito aquilo que é o nosso polo negativo e polo positivo. Está bem? Porque a narina direita e a narina esquerda têm uma espécie de ressonância para íons de características diferentes. Uns de natureza mais positiva, outros de natureza mais negativa. Não no sentido do bom e mau, mas sim da sua polaridade, não é? Uma carga eletronegativa e uma carga eletropositiva. E então, esse equilíbrio tem que estar perfeito. Da mesma forma como na natureza, temos os princípios filosóficos do yin e yang, não é? Temos na natureza a noite e o dia, temos o lado esquerdo, esta dualidade, esta linguagem binária da natureza. Só através da respiração nós estamos a fazer esse equilíbrio, esse reforço. Essa respiração, tu dizes, esquerda e direita, não é? Inspirar de um lado, expirar do outro, tapando uma narina e depois trocar. É como que ativar os dois lados, é isso, não? É como que ativar o equilíbrio. Ok. É como que restabelecer, se nós repararmos,
de vez em quando temos uma narina destapada e outra tapada. Depois, de repente, a outra fica tapada e a outra destapa. E este processo automático ou autonómico de regulação iónica de carga eletromagnética. Então, falamos agora de carga eletromagnética, certo? E podemos fazer uma pontezinha para o momento que estamos a atravessar, que é o vírus corona. Já agora fazemos aqui este lado, este ponto, que é muito importante neste momento, que é realmente a importância que é de compreendermos uma coisa tão simples como cargas eletromagnéticas, eletrostáticas, neste caso. Porquê? Porque nós, hoje em dia, a sociedade, a forma como nós estamos envolvidos em equipamentos, telemóveis, máquinas de luz artificiais, ambientes fechados, poluição, tudo isso pode ser considerado como uma carga, e efetivamente, apesar de ter uma carga eletropositiva, não é benéfico para o ser humano, para os seres vivos. Para os seres vivos do reino animal. O reino vegetal já gosta mais do anido carbónico, do dióxido de carbono, mas no reino animal não. O que é que isto faz? Faz com que nós... e depois temos um outro aspecto muito importante, que é o vestuário. Nós temos que perceber que o nosso vestuário é mais inimigo do que amigo. É confortável, mas traz-nos alguns problemas associados. Isto quer dizer o quê? Curioso. Quer dizer que é curioso, porque nós, efetivamente, estamos muito pouco em contacto com a natureza, se reparares. Verdade. Cada vez mais trabalhamos fechados, não é? Não só estamos sujeitos a uma carga eletromagnética fora de lugar que nunca houve na história, particularmente desde, salvo erro, agosto do ano passado, começou a ser as frequências de Wi-Fi 5G, e temos que perceber a coincidência que há aqui, uma série de coincidências, por exemplo, que Wuhan, a primeira cidade afetada pelo... Na China, não é? Vírus, não é? Que ainda não era... Sim, é na China. Que ainda não era, efetivamente, nem pandemia, nem epidemia. Foi a primeira cidade no mundo a ter cobertura total em 5G. Ok. Ok? Coincidência. Porque é que, se há alguma relação ou não, isso agora não temos como comprovar isso, não é? Mas realmente é uma coincidência que dá a entender uma coisa muito simples, que é o facto do coronavírus ser não é um organismo, não é um ser vivo, é, digamos que, uma entidade eletromagnética. E essa entidade eletromagnética é atraída por campos carregados com energia eletrostática, campos eletrostáticos, que somos nós, seres humanos. Está bem? É. Que são as pessoas mais idosas. Teresa Patinha, isso é verdade, é as ditas frequências aqui no chat. Márcia Teresa Patinha, muito grato por estarem. Impecável. Então, o que é que acontece? Uma das incoerências é que as crianças são, apesar de já se começar a ver alguns casos de crianças fragilizadas logo à partida, afetadas pelo corona, apesar de ser uma porcentagem quase significante, realmente as crianças têm uma carga eletromagnética muito elevada e pouca carga eletrostática acumulada. Ok? Mais positivo do que nós, adultos, é isso? Tem uma energia de natureza mais presente. Ok. Para assim dizer. O que acontece é que nós acumulamos muita eletricidade estática no sistema. Ok? Telemóveis, lá está. Depois temos sapatos que nos isolam, temos vestuário que nos isola, temos bijuteria metálica a toda a hora. Não é? Daí também se falar tanto na importância da conexão com a natureza, não é? Tirar um bocadinho conexão com a natureza faz-nos exatamente repor o nosso equilíbrio eletromagnético, está bem? Ou seja, faz-nos descarregar os nossos campos eletromagnéticos. Podemos utilizar uns aparelhos, podemos, por exemplo, mexer na terra, andar na areia, coisas tão simples como essas. Isso carrega. Quem é que ainda não apanhou um choque quando mexe no carro ou cumprimenta alguém? Certo? É verdade. Isso às vezes realmente acontece-me. Não, de micro-organismos
pela presença de campos eletromagnéticos, ou eletrostáticos, perdão. Está bem? Ou seja, muita energia eletrostática gera facilidade de entrada de micro-organismos e fragilidade no sistema. Ou seja, a nossa imunidade não está tão eficiente. Portanto, respirar bem, ok? Ter menos roupa, estar mais em contato com andar descalço, mais vezes, ir para o jardim ou ir para a terra, para o campo, para carregar, tocar as árvores, mexer nas flores, ir para a praia. Agora estamos aqui este problema da praia, na verdade. Quando pudermos voltar assim. Quando pudermos, mas para o campo ainda não há limitação, porque, enfim, para quem tem, não é? Para quem tem mesmo. E quem tem essa possibilidade. É uma maravilha quem tem, não é? Realmente. Felizmente, nesse sentido, eu posso me considerar um afortunado. Tenho as duas coisas, de um lado e do outro. Mas para a praia agora não posso ir. Aliás, temos aqui um quadro cá em cima, que é da Praia da Arrifana. Um desenho feito, uma pintura feita por um amigo meu, que é espetacular e tem um simbolismo muito importante, que é precisamente a importância que as ondas do mar a importância das ondas do mar, dizias, desculpa? As ondas do mar geram ar ionizado, ok? A arrebentação, aquela cacimba, aquela sensação do ar do mar, não é? Maresia. Sim. Dá energia, não é? Esse ar, assim como o ar da floresta, do campo, é um ar carregado ionicamente. Portanto, está com uma carga eletronegativa brutal. Então, isso permite-nos exalar iões que são regeneradores, que é aquilo que a célula precisa para deitar fora a carga eletropositiva, que é o lixo. Okay? Então, nós, através da respiração, da hidratação, do contacto com a natureza, nós vamos ajudar muito o nosso sistema, o nosso corpo, a restabelecer o seu equilíbrio eletromagnético. Não é? Tá? Não sei se alguém quer partilhar alguma opinião, não sei, eu não consigo perceber quem é que está a assistir. Aqui vi que a Teresa e o Marco estão presentes, que é espetacular. Não consigo ver muito aqui também. Vou vendo os comentários, é o que eu consigo ver. Sim, portanto, os comentários, sim. Mas acho que sim, a respiração realmente é importante. A natureza, para quem não pode neste momento, que seja respirar ar, ir à janela, já é alguma coisa. Ar limpo. Agora temos um ar muito mais limpo. Verdade, muito mais limpo. Temos um rio, temos tudo muito mais limpo. E então, esse grande ensinamento que a natureza nos está a trazer, que é uma das minhas... pronto, aquilo que eu defendo, que eu pratico e ensino às pessoas é muito importante esta imagem que temos agora, por exemplo, dos rios de Veneza, né? Lá as águas de Veneza, o céu na China, o céu no México, as cidades mais poluídas do mundo, neste momento, estão limpas. E ninguém esteve lá a passar perfume, nem ninguém esteve lá a fazer nada. Foi só não fazer nada, foi só parar. Foi só deixarmos de poluir, não é? Deixar a natureza fazer o que ela faz de melhor, que é pôr tudo em ordem. E nós, para termos uma super imunidade, às vezes precisamos muito de ir buscar alguma coisa, de fazer alguma coisa, vou fazer um detox, precisamos de uma super nutrição, de facto. Essa super nutrição é uma forma de contacto com a natureza. E aqui posso passar a reforçar que a Teresa e o Marco Patinha é um casal que estamos em conjunto a trabalhar num projeto muito, muito interessante, em que trabalhamos a nutrição integrativa da forma muito próxima àquilo que a natureza nos oferece, uma coisa fantástica. Ingerir alimentos pouco processados, ou o mínimo processados, não é? Portanto, os ilatados não é o ideal. Podemos fugir deles. Os ilatados é muito bom como medida de sobrevivência. Se formos para uma guerra, se formos para uma situação de
clausura, não é? Como, por exemplo, aquilo que estamos a falar agora, que é esta quarentena, em que as pessoas não têm muito conhecimento de como cozinhar outras coisas, ou como ser mais criativos, e querem fórmulas rápidas de refeição. Pronto, os enlatados, os enfrascados, todos esses alimentos são de acesso fácil e são práticos. Não são naturais, por assim dizer, não é? Já não tem nada, já tem muito processamento em cima, muita conservação em cima. E isso vai fazer com que o nosso corpo acabe por ter que dar energia ao alimento. Em vez de ser o alimento a dar energia ao corpo, é isso? É, muito bem. Vai-nos dar calorias, de facto, vai-nos dar materiais de construção, proteínas, ácidos gordos, hidratos de carbono, mas aquilo que é a matéria que dá a vida, e a matéria que dá a vida é a parte viva do alimento, são as vitaminas e as enzimas. Ok? Então, temos que ingerir alimentos e ou suplementos que tenham ainda substâncias vivas presentes, ou que sejam vitais. E isso tem que ser tudo o que seja ou cozinhado a baixa temperatura, ou por muito tempo, ou tirados a alta pressão, extração a alta pressão, a baixa temperatura, portanto, ou então alimentos feitos no quintal, comprados na horta do senhor que está ali próximo, sabemos que não tem. Pronto, esses alimentos todos, o mínimo de pesticida, o mínimo de herbicidas. Portanto, o mais possível e variado, não é? Neste momento é crucial que isso aconteça. Está bem? Agora, associar isso àquilo que estamos a viver agora, da questão do corona, eu faço este alerta e, sinceramente, deixo esta nota, que é cuidado com as frequências 5G, está bem? As frequências 5G, apesar de a Organização Mundial da Saúde dizer que não há qualquer interferência com o ser humano, tarará, que estive a fazer uma investigação sobre isso, o que é um facto é que há também outros estudos que dizem que as frequências 5G, se permites falar um bocadinho sobre isto, está bem? O que é que são as frequências? Frequências são vibrações transversais. Há dois tipos de frequências transversais e longitudinais. Pronto. O nosso corpo funciona comunica entre si com frequências, quer sejam longitudinais, quer sejam frequências transversais, que são as frequências Hertz. Pronto. Então são ondas, né, com uma amplitude. Pronto. E essas frequências, quanto mais altas, mais rápidas e mais curtas. Então, a 5G entram num espectro dos gigahertz. As nossas células, segundo alguns autores, comunicam entre si em gigahertz. Ok? Portanto, estas frequências 5G, aquilo que parece, e eu estive a dar um workshop na semana passada sobre um webinar, não foi um workshop, um webinar em que explicava isso com mais detalhe. As frequências 5G são frequências que não contornam a célula. Está bem? Os tecidos. Não atravessam o tecido intersticial, não líquidos linfáticos. Não, a 5G, por exemplo, se vamos fazer fisioterapia, utilizam-se frequências. Se utilizamos o som, utilizamos frequências. Mas são frequências que não penetram, não cruzam o nosso núcleo, o nosso ADN. Está bem? Ou seja, a célula recebe essa vibração e vai responder a ela. É diferente. Outra coisa é quando temos uma frequência que cruza a célula como se não houvesse nada, está bem? Afetando as suas cargas. A célula, é isso? É como se fosse um raio. O exemplo que eu costumo dar e que eu dou é o raio-x. Okay. Para nós conseguirmos ver dentro do corpo, temos de ter uma frequência, um raio-x, né, que entra dentro do corpo para fazer depois a ressonância que tem que fazer. E isso vai entrar e vai interferir com as ligações atómicas que existem entre os átomos, as pontes de hidrogênio, portanto. E por isso é que há risco de mutação perante ondas rádio. Ondas rádio não, raios X. Ou raios gama. Pronto. A 5G, não de uma forma tão direta, porque não são tão fortes como
raio-x, mas interfere diretamente com os tecidos biológicos. Ok? Portanto, sempre que houver um Wi-Fi em casa, desligar sempre que possível, para termos uma imunidade Se não mais... desliguem durante a live, desligam depois, está bem? Quando não for necessário trabalhar com a internet, Exato. naturalmente todos estamos dependentes É um disso. bocadinho aquela questão até que ponto, não é? Tal como se vê hoje em dia com a poluição, não é? Com o que está a acontecer, nós estamos a lançar menos de 1 milhão de dióxido de carbono para a atmosfera por dia, e então estamos a ver tudo muito mais limpo, como tu dizias. Eu acredito que a tecnologia é um bocadinho isto, não é? Necessitamos, tal como necessitamos sair à rua e retomar as nossas vidas, mas há um nível a partir do qual que nós não necessitamos tanto, não é? Então é um bocadinho trazer mais equilíbrio, acredito eu, à nossa vida. E depois, sendo que a nossa casa, por exemplo, a minha casa, neste caso, eu estou a trabalhar com a internet, não estou a trabalhar com o 5G, mas tenho o 5G disponível. Toda a gente agora que tenha um router novo, tem lá a opção de fazer 5G. Quer dizer que o 5G estão ali no ar, não é? Certo. O computador não está a fazer a interpretação do sinal. Ok. Mas elas estão ali. Portanto, todos nós hoje em dia estamos sujeitos a 5G que elas estão aqui no ar, connosco. Portanto, sendo possível, fazer desligar o router à noite, principalmente enquanto dormimos, e depois fazer algo que nos desmagnetize. Ok. Ok? Lá está. E esse exemplo que eu dei é, por exemplo, tomar um banho de mar era muito bom, mas não é fácil. Maravilhoso. Lá chegaremos, lá chegaremos. Fazer o contacto com a natureza, descarregar o corpo com um discharger, portanto, há uma coisinha destas que se liga à corrente e nós ligamos no outro extremo uma coisa metálica. Eu ligo muitas vezes, ponho isto em contacto com um gong que tenho, faz uma espécie de antena, e isto faz descarregar na Terra campos eletromagnéticos que não sejam, ou seja, que sejam fortes, que cruzem aqui o metal e depois vai lá para baixo, vai para a Terra. Descarrega para a Terra, não é? E deixa de estar no nosso corpo. Nós devemos tocar de vez em quando esse metal, ou basta, por exemplo, em casa eu vou ensinar agora ao vivo como é que se faz uma coisa destas, muito simples. Boa! Não é a forma perfeita, mas é a forma, é suficiente, é melhor do que nada. Se tivermos um para-raios, se alguém tiver um para-raios próximo, é agarrar no para-raios, se não houver trovoadas, está bem? E relâmpagos. Sim, a trovoada não me parece a melhor altura, portanto, é bom dar. No fundo, as tempestades, relâmpagos e tal, é o mesmo mecanismo, são cargas eletromagnéticas que se cruzam e chocam umas com as outras, e a Terra com o céu, portanto, todas estas trocas de iões, cargas eletromagnéticas, é que dá origem a isso. Então, se tivermos um ferro, eu sugiro, por exemplo, quem tiver um quintalzinho, espetar o mais fundo possível esse ferro e agarrar no ferro de vez em quando. 1 minuto, 2 minutos é suficiente. Tomar um banho, mas esfregando sal no corpo antes, corpo seco. Sal normal? Sal normal, não precisa ser um sal particular, sim. Quanto mais iões tiver, melhor. Portanto, quanto mais integral ele for, melhor. Quanto mais variedade de iões tiver, melhor. Ajuda muito a fazer essa descarga. Está bem? E depois... esfregar sal, desculpa. E depois tomar banho, normalmente, é isso? Toma um duchezinho, sim. Boa Tá bem? Isso ajuda muito a reequilibrar o campo eletromagnético. O sal tem uma ação de limpeza. Porquê? Porque é um ião, ele atrai campos magnéticos. Né? E depois desta forma, como eu estava a dizer, que é agarrar num fio. Imaginemos que temos um aparelho em casa que não usemos. Então, agarramos num fio, ligamos numa extremidade de uma ficha, mas apenas ligada ao neutro da ficha. Está bem? Tem que ter três fiozinhos. Está bem? Então... Eu estou a apontar. Sim, muito bem. Então, eu vou dar um exemplo aqui com o aparelho. Eu faço estas coisas e dou aos meus pacientes, ou vendo, neste caso, que é ligar ao neutro. Está bem?
e deixar os 2 pernozinhos sem ligação. Ok. Está bem? Isto tem 3, tem que ser uma ficha destas. Está bem? Tá? Chega aqui, isso. Ok. Tem que ser uma destas que tenha 3 ligações, portanto tem 3 polos. Está bem? Tem 2 polos e tem um neutro. Pronto. Ok. Ok? Isto é monofásico, mas pronto. E aquilo que se faz é só ligar ao neutro, que é aquela partezinha do meio. O resto ou se corta ou não se liga nada. Pronto, se interessa. E depois ligar um fiozinho. Pelo menos não se usa, não é? Sim. E depois ligar um fiozinho e descarnar o fiozinho na ponta. Está bem? Fica descarnado. Ou então põe-se um aligatorzinho. Portanto, Já está. Portanto, o que diz é ligar o neutro, um fiozinho e depois... E depois descarnar, tirar a borracha, ficar disponível, está bem? Ok. E depois segurar, só o facto de segurarmos é suficiente, ou amarrar numa coisa metálica e nós tocarmos nessa coisa metálica. Portanto, ligamos, se a cama for, se tivermos uma cama de ferro, ligar a um dos pés da cama, por exemplo. Ok. E nós tocarmos nesse fio, é isso? No fio ou no metal que estiver agarrar. Ok. Sim. Boa. Isso já faz uma boa descarga, está bem? Muito boa. Claro que há uma coisinha, há algo que se deve fazer, que não é muito simples de fazer, que é introduzir lá um diodo, mas só que se faça assim um direto, já é muito bom. Se nós tivermos de carregar mais, ele vai para onde descarrega, né? Claro. Que é o neutro. O neutro é para receber o que está mais nas máquinas, carga eletromagnética. Carga eletrostática. Neutro é para receber o que está mais nas máquinas. Pronto, também serve para nós, somos uma máquina maravilhosa. Boa! Eletromagnético. O problema nos eletrodomésticos é qual? É quando eles recebem muita eletricidade e depois não acumulam muita eletricidade estática e depois tem que haver algo que descarregue essa eletricidade estática para que o equipamento não avarie ou não subcarregue. Pronto, nós somos também um ser eletromagnético, acumulamos imensa eletricidade estática, está bem? E diariamente devemos fazer a descarga, até mais do que uma vez por dia. Ainda mais se trabalhamos com equipamentos e máquinas. Ou estamos em ambientes fechados. Boa, boa. Está bem? Boa. Pronto, já temos aqui uma dica muito boa, ok? Gostei muito. Para quem quiser usar. E depois é a água. Nós temos aqui, para termos uma imunidade fabulosa, temos que ter aguinha no sistema. E o que é isso da água no sistema? A água também é uma solução, não é? Gera soluções, ok? Dentro da água que nós bebemos, nós não temos água destilada, nós temos a água mineral. Pode ser de garrafa, pode ser torneira, pronto. E essa água está carregada de íons que são metais, ok? São considerados metais, tabela periódica. E aí são eles que fazem a condutividade da eletricidade. Não é a água simples, não é o H2O, é tudo o que está agarrado lá. Está bem? Os minerais, pronto. E a água também se carrega eletromagneticamente. Portanto, carrega-se de cargas, ou fica carregada de forma eletropositiva, ou fica carregada de forma eletronegativa. Então, perceber que nós precisamos, de forma... a natureza... Parece bem. Sim. Parece-me que ficaste congelada. Não sei. Já estás aí. Não? Sim. Houve aqui Estavas parado. Voltaste. Eu também devia parada. Pronto. Estava a dizer que nós, através da água, fazemos acumular ou eliminar cargas eletromagnéticas. Essas cargas eletromagnéticas que são de excreção, o que é que as nossas células excretam? O que é que as nossas células eliminam? Elas não excretam, metaforicamente falando, não é? Mas o que é que elas eliminam? Eliminam a água. Está bem? Eliminam água, toxinas e dióxido de carbono, mas a água também, H2O. Só que é a água que vai junto com íons, que depois se associa a íons e geram campos eletropositivos. Então, se fizermos assim uma imagem de quando a nossa célula faz xixi, entre aspas, está bem? Ela não faz xixi de cargas eletronegativas, faz xixi de cargas eletropositivas. O que significa
que se nós estamos a beber água, que normalmente é água carga eletropositiva, nós não estamos a contribuir para uma boa detoxificação do corpo. Ok? Então seria muito bom de termos fontes de água eletronegativa que vêm, ou então de fontes de antioxidantes de excelência, que façam com que compensem essa carga eletropositiva e tenham uma ação antioxidante. E que pode ser o quê, por exemplo? Pode ser duas coisas. Pode ser ou a água que estás a beber. Não sei se te recordas, nós nos encontramos uma vez. Eu ensinei uma técnica de fazer a transferência da água de um copo para o outro. Não sei se falei nisso, mas eu explico. Uma técnica muito simples, que ajuda muito a fazer um equilíbrio das cargas na água, é termos 2 copos de água vazios, ou um copo com água e outro copo vazio, de preferência um copo de vidro, que não seja copo de plástico, e fazer a passagem da água, dar vida à água, novamente. Está bem? Passar de um copo para o outro e fazer, se fizerem essa experiência, desafio-vos a fazer essa experiência, fica aqui o desafio, Ana, lançar toda a gente. Vou fazer. E é fazer o teste ao sabor da mesma água antes e depois. E como é que se faz isto? Muito simples. 3 copos. Por acaso não me lembrei que a conversa vai surgindo e nós vamos falando dos temas. E eu podia ter... Mas pronto, fica aqui a deixa. Em que nós temos 3 copos, em que 2 copos têm um bocadinho de água. Está bem? E um copo vai ser o copo para fazermos a transição da água de um copinho para o outro. Temos ali 1 minuto. Eu no meu workshop em relação sobre a água, tenho um workshop que dou sobre a água, em princípio vou falar nisso brevemente. Ensino algumas técnicas que criei mesmo de ativação da água e é muito interessante. É muito interessante. Sejam atentos também aos workshops do Nuno. Porque a água absorve informação, não é? Absorve... Pronto, é fantástico o poder da água. Como já sabemos, não é? Temos os testes de Matsumoto, temos tantas provas hoje em dia que a água realmente transporta informação, não é? E acumula informação. E isso é importante. No Frozen, no Reino do Gelo, também está lá. A água tem memória. A água tem memória. Ok? Ou seja, ela não é que tenha memória, ela registra a informação. É isso. Está bem? Portanto, ela registra a informação que cruza com ela, tão simples quanto isso. Não é? Então, mas como é que é o exercício? 2 copos com um bocadinho de água? 2 copos com um bocadinho de água e um terceiro copo vazio. Então fazemos a transição de um copo de água para o outro, porque temos ali a amostra, um dos copos com água serve apenas de amostra de comparação. Okay. Então fazemos essa transição de um copo para o outro durante um bocadinho. Se pudermos dar-lhe sol, melhor ainda. Se lhe pudermos dar ar mais puro possível, melhor ainda, né? Em que nós, no final, fazemos isso 1 minuto, e estamos ali relaxados, porque a nossa mente também interfere com a água. Ter muita atenção a isso, pessoal. Atenção aos pensamentos, atenção aos sentimentos e atenção às emoções, porque elas imprimem a informação na água. Está bem? Quando vamos beber água, meus queridos, quando vamos comer, meus queridos, atenção ao estado emocional, atenção à informação que estamos a impregnar na água. Está bom? Estamos a gravar literalmente informação na água. E vai ser ingerida e vai funcionar como uma homeopatia. Está bem? Portanto, por isso é que a homeopatia funciona. A homeopatia funciona porque ela impregna na água informação. Está bem? E a terapia floral, pronto, e a radiónica. Eu estou a dizer essas técnicas também, portanto, também sei do que é que estou a falar e com resultados muito interessantes. Portanto, no final de fazer essa transição, bebe-se um bocadinho dessa água, que se fez a transição, e a seguir bebe-se a água que está naquele copinho parado. E o que vão sentir é que a água mudou completamente, parece que é outra água. Está bem? Vou fazer o teste, isto parece muito bem. Ou seja, sempre que passamos a água para um copo ou para um jarro, evitar
evitar beber diretamente. Agarrar e beber logo. Está bem? Fazer primeiro. Requer paciência? Requer. É a ativação da água e do músculo dos braços. Fazemos assim, tá? E é uma forma também todo. de pararmos, Ana. E é uma forma de pararmos. Também é verdade, focar ali, não é? Exatamente. Olha, a Stella Maris Carrini diz assim: boa tarde aos dois, parabéns. Muito grata, Stella. Margarina. Então, então temos esse aspecto. Temos a respiração, está bem? Temos a ionização em termos de descarga de campos eletrostáticos, eletricidade estática. Temos a absorção de água através desse processo. Posso fazer aqui uma partilha muito rápida que teve aquelas empresas que vendem aquelas máquinas que fazem ionização da água, e há aparelhos que fazem isso, está bem? Também há aquelas garrafinhas portáteis que fazem ionização da água, há equipamentos que se pode comprar que fazem ionização da água, fica uma água com pH mais equilibrado ou mais alto, faz a ionização. Portanto, o que é a ionização? É quando a água fica com carga eletronegativa. Está bem? Fica com uma água espécie antioxidante. Então, oi? Dispersei-me, desculpa lá. Onde é que eu ia? Estavas a falar da água e das máquinas e de algumas garrafas. Portanto, este trabalho que estás a falar que podemos fazer sem nada, podemos também tê-lo se houver uma máquina ou uma garrafa dessas que já venha, já faça esse trabalho. O que importa é percebermos que beber a água diretamente de uma fonte parada, ok? Nós temos uma fonte viva, que é a fonte da natureza, não é? Claro, exato. E temos a fonte parada, que é a torneira, a garrafa, pronto, tudo aquilo de onde a água vem morta, não é? É uma água morta. Nós somos seres vivos, não somos seres mortos. Portanto, precisamos de ativá-la, reavivá-la. É, dar-lhe vida, reavivar a água, está bem? E esse movimento... Então, o que eu estava a dizer eu conheci um senhor que quis vender essa máquina lá em casa e eu mostrei-lhe ali, naquele momento, como só fazendo essa transição da água, a água passava de uma carga eletropositiva para uma carga eletronegativa. Não tão forte quanto aquela máquina, é verdade, mas fazia esse efeito. Claro que foi uma surpresa para ele, mas já fiz esse teste. E ele lá com as maquininhas de teste dele, que eu também tenho, mas na altura não tinha, fazia o teste e realmente depois, pronto. Ou seja, é realmente importante fazer isso à água, dar-lhe novamente movimento. Muito bom, excelente dica. E aqui de alimentos, há bocado falaste ter alimentos o menos processados possível, o mais biológicos possível, mas aqui 2 ou 3 alimentos que são aqueles que não devíamos passar sem eles, se possível, se nos for possível tê-los. Pronto, o mais importante é uma alimentação variada, ok? Agora, dentro da classe dos alimentos, nós podemos ver os alimentos conforme a natureza nos oferece, que é por cores, ok? Portanto, colorido. Certo. Um colorido relativo. Ou seja, a mistura exagerada de demasiadas cores é colorido, mas pode não ser a forma ideal. Está bem? Okay. Pode haver alguma mistura de cores. Há várias teorias sobre isso. E nós temos... Há uma teoria que é FODMAPs, que é dos antinutrientes. Portanto, e ter atenção que do reino vegetal há muitas coisas boas, mas também há coisas menos boas. Ok? Por isso é que as pessoas, quando comem feijão, têm muita fermentação. Não é? Quando comem... não se pode comer cascas, por exemplo, algumas cascas, não é por acaso. Não se pode comer batata doce crua, não se deve. Portanto, isto porque tem antinutrientes. E os antinutrientes são inibidores da absorção. Okay? São medidas de proteção do reino vegetal. Pronto. Então, e cada cor tem o seu princípio, tem o seu propósito, tem a sua energia. Okay? E o nosso corpo é muito seletivo nesse sentido. É muito inteligente. Por
por isso é que temos dentes, por isso é que temos papilas gustativas, por isso é que temos palato. E então, quando se cozinha, devemos variar muito na cor, tem muita variedade na cor, mas também não exagerar na variedade, está bem? Ou seja, simplificar. Se temos 2, 3 cores num prato, um branco, um verde e um vermelho, por exemplo, há mais detalhes nisso. Pois, agora, um dos quais não devemos estar sem é o dos verdes, não é? A verdura... Verduras são essenciais, não é? Diz? Verduras são essenciais, não é? A verdura é o sangue da natureza, não é? Portanto, digamos que nós temos o nosso sangue com o ferro, não é? E a clorofila do verde tem magnésio, portanto. E nós precisamos muito disso para desintoxicar, e lá está, para fazer uma limpeza profunda ao sistema linfático, a clorofila e os verdes é fundamental. Se bem que todas as vitaminas são importantes. Todas as cores são muito importantes, está bem? Então, aquilo que eu sugiro é que realmente o verde esteja muito presente na dieta. Ok? Boa dica. A verdura. E depois, no que diz respeito ao reino animal, aquelas pessoas que são vegetarianas, depois está tudo bem. Quem não é vegetariano e ingere carnes e peixe, muito cuidado com o alimento viveiro, não é? Não é? De produção em massa. Esses animais, sejam peixes, camarões, vaca, são fontes de nutrientes muito pobres, né? Ou seja, a qualidade do nutriente lá é muito pobre e está muito contaminado. Então, ter muita atenção. É melhor encontrar um bom talho, uma boa peixaria. Pode ter que se pagar um pouco mais, mas não... Pronto. O ganho do corpo valerá a pena, é isso? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Hoje em dia não é fácil, mas no talho local, falando de toda a gente hoje em dia, consegue certamente um bom talho próximo de casa. Está bem? Boa. Porque pode não estar tão acessível. Nas grandes cidades, por exemplo, acredito que seja mais difícil, não é? Mas ainda existem, não é? Os talhos de proximidade, portanto, é uma questão de vermos a possibilidade e o custo e se calhar pensarmos que pode ser invisível o benefício, mas ele está lá. Sim, sim. Pronto. Portanto, uma boa hidratação, uma boa nutrição. Atenção, um bom suplemento. Hoje em dia, há um bom suplemento é fundamental. E é nesse sentido, portanto, nós utilizamos uns suplementos que são recentes no mercado e que eu conheço há relativamente pouco tempo e que são absolutamente fantásticos. Tenho tido experiências pessoais fora de série. E eu sou uma pessoa que se alimenta bem e que tem alguns cuidados e senti diferença. Portanto, uma boa suplementação hoje em dia é fundamental, porque dada a pobreza dos nutrientes na comida, né? Que hoje em dia, a menos que cozinhamos que cultivemos em casa, que tenhamos uma certeza da qualidade dos nutrientes, fazer uma suplementação hoje em dia, ainda mais agora para termos uma boa imunidade, ou uma imunidade equilibrada. Eu estou aqui com um problema, estou a ficar sem bateria, tenho que ir buscar o carregador, mas pronto. Também já estamos aqui quase no final. Ok. Portanto, uma boa suplementação é fundamental. Em relação aos alimentos, alguns alimentos que possam melhorar ou estimular o sistema imunológico, ou modular o sistema imunológico. Está bem? Temos a curcuma. Está bem? Curcuma é o açafrão lá. Açafrão das Índias, não é? Que é bom. É muito pigmentante, portanto tem que se ter algum cuidado, porque quem tiver o intestino poroso, quem tiver o intestino frágil, ou para o intestino frágil, portanto aquilo vai, pode ser um bocadinho forte, tem que se ter algum cuidado, dosear bem. O Nuno estava a falar de curcuma e eu deixei de o ouvir. Não sei se é o caso desse lado também.
Será que ele ficou sem bateria realmente? Vamos aguardar aqui uns momentos. Realmente o Nuno já aqui falou, não é, da importância da respiração, não é? Ligando aqui um bocadinho com o que falámos na semana passada, o respirar é viver, que a Gisela trouxe aqui alguns exercícios. O Nuno hoje também falou rapidamente aqui de respirar alternadamente pelas narinas, portanto, fechar a direita, respirar pela esquerda, expirar pela direita, portanto, inspirar por uma, fechada e expirar pelo outro. Olá, Moema, muito obrigada, beijinhos. Stella diz a imagem ficou estática. Exatamente, a do Nuno ou a minha? Ou os dois? Pronto, o Nuno já voltou. O Nuno já voltou. Ok, peço desculpa. Com outra cara, com outra imagem. A Moema também já mandou aqui beijos para nós. Obrigado. Pronto, sim, a Stella estava aqui a dizer que a imagem ficou estática, a do Nuno. Grata, Stella. Realmente ele deve ter ficado sem bateria, como ele tinha dito. Estamos também já aqui na reta final, mas o Nuno está de volta antes de fecharmos. Tá? Estão a ver-me? Sim, estamos a ver. Estás maravilhoso. Pronto. Liguem-me pelo telemóvel. Eu tinha a ideia que o computador tivesse uma maior resistência, não estava a contar e confiei demais. Peço desculpa por isso. Então, estava a falar da curcuma. Boa, exatamente, a curcuma. E mais? Pronto. A vitamina C que vem através dos citrinos, do limão. Agora é muito importante a vitamina C, está bem? Tem uma ação desinfetante. Laranja também, não é? A laranja, portanto, como é que eu sugiro que se façam essas ingestões? Portanto, a vitamina C, o ácido ascórbico da forma L, está presente, contudo, é importante também ingerir os bioflavonoides. Os bioflavonoides são os compostos que estão basicamente na casca, está bem? Portanto, então, laranja sim, mas também com a casca. Raspas, por exemplo, num bolo, ou não? Mas isso eu sugiro sempre que se faça um batido de laranja inteira. Boa! O sumo e a casca, boa. Sim, ou seja, pode-se raspar a casca, aquela parte mais grossa da laranja, mais externa, da rugosa, mas deixar o pericar, portanto, aquela parte amarelinha, ou esbranquiçada. Então, tira só uma pequena camada, para não ter assim um sabor tão forte, tão amargo, depois corta-se em pedaços, e fazer com o limão igual, moer tudo, partir em pedaços e moer. Tão simples quanto isso. Boa. Com um bocadinho, se for o limão, com um bocadinho de hortelã, se for a laranja. Um sabor. Boa. Sim. A laranja pode ser inteira, pode ser com um pouco de maçã, pode ser com uns flocos de aveia, pode ser. Pronto. Fazer tipo um smoothie, uns frutos vermelhos. Tipo um smoothie. Experimentar, a seguir da live, experimentam isso ou amanhã de manhã, parece-me excelente. Sim. Usar muito o gengibre. Gengibre. O meu chá é de gengibre e canela. Do chá, fazer um sumo com gengibre, está bem? Cortar em pedacinhos e colocar lá dentro o gengibre, beber uma água rica, chamada água fisiológica, que é uma água rica em iões e que as plantas fornecem, se for lá colocar dentro. Portanto, pôr um jarro com, por exemplo, gengibre, limão, sem ser fazer sumo, fazer só mesmo uma solução. Mas com gengibre e outras coisas. Pronto. Boa. Ajuda muito. Fazer sumos de verdura. Ok? Temos várias plantas agora na natureza que é fácil de encontrar quem vive no campo. É o caso do funcho, que é extraordinário. O caso do tomilho. Ok? Tomilho é bom para a tosse, não é? No outro dia li isso. Diz? Tomilho é bom para a tosse, não é? Eu li isso no outro dia.
Milho é bom para as vias respiratórias, sim. De uma forma geral, tem uma ação bactericida, protetora. Boa. Olha, temos aqui Portanto, uma pergunta da Stella. Nuno, eu faço mistura de frutas e vegetais para fazer sumo. Isso é bom? pronto, é assim, eu tenho algum. A minha forma de trabalhar sou muito particular, gosto de estudar as coisas e gosto de as ver num determinado contexto e conforme a natureza nos ensina, não é? E nós temos que perceber que onde há frutas, normalmente não há legumes, está bem? Ou seja, misturar frutas com legumes, apesar de ser muito recomendado por muitas escolas e por muitos livros e autores e nutricionistas, etc., sinceramente, eu não recomendo. Porque, enfim, porque sim. Stella, mas depois vês isto com o Nuno, de certeza que ele tem excelentes dicas para usares ainda melhor isso, eu diria, não é? Pronto, eu posso partilhar que vou dar início em breve a um workshop sobre esse temas, está bem? Mitos alimentares, imunidade e detox. E depois está planeado fazer mesmo um programa de detox profundo, com orientação. Estamos a precisar, acho que está na altura realmente de. Esta é a altura certa, a primavera é a altura correta para fazer isso. Então estou desenhado, já está desenhado, agora é passar pronto, fazer. Ela diz que adora, agora tenho de deixar de fazer. É uma sugestão, é a sugestão do Nuno. Agora, mas no workshop que ele vai fazer, vais aprender isso e muito mais. Portanto, vais ver dicas Sim. Maravilhosas. Se calhar um sumo ainda melhor. Diz? Estou a dizer, ela vai ver dicas maravilhosas. Se calhar vai fazer sumos ainda melhores. Pronto. É assim, nós temos que vencer um bocadinho algumas crenças alimentares, não é? Portanto, nós estamos muito arraigados àquilo que é o vício do paladar. Então, quando se quer fazer uma transformação verdadeira e integral, tem que se fazer primeiro um trabalho de transformação de crenças alimentares, está bem? Ou seja, tu falaste nas crenças, não foi? Há pouco tempo. Falei sobre crenças, exatamente. Há muitas, as que são influenciadoras e as que nos limitam, pronto. As que nos limitam, e nós na verdade, nós autolimitamos-nos imenso no que diz respeito à alimentação, por causa exatamente dessas questões do vício do paladar. Temos que nos reeducar numa base que, por caso contrário, fazer detox, o que vai acontecer é que a pessoa faz o detox e passado pouco tempo está a voltar aos hábitos anteriores, a maior parte das pessoas. A Stella diz, convida-me ao workshop, portanto já sabes, a seguir desta live falas com a Stella e ela vai estar no teu workshop. Eu vou pôr o grupo. Graças, Jorge. Portanto, o gengibre é importante, usar muito alho na dieta, usar o alho no tempero de saladas. O alho, sempre que for usado em cru, deve-se deixar ao ar um bocadinho antes de ser consumido para potenciar a sua ação. Também me parece muito bem. Sim, eu estou a ouvir. Bastante bem, irmão. Pronto. O alho é um alimento fabuloso, está bem? Um alimento medicamento. Consumir pera-abacate, nesta altura do ano é uma boa altura para o consumo do pera-abacate. É um alimento riquíssimo em vitaminas lipossolúveis, em ácidos gordos poliinsaturados. Portanto, Olha, isso o Pedro Carvalho está aqui a perguntar, e o alho em pó? O alho em pó é mesmo só para cozinhar e dar sabor, está bem? Esquece lá o alho em pó, meu querido Pedro. Queremos a água séria. Isso é demasiado processado, está bem? Epá, se não houver outro, vamos a ele. Mas também é verdade, e é excelente pergunta, Pedro. Pedro tem sempre um momento, está sempre no momento, que o alho que se vende hoje em dia é um alho que tem muito mal, está bem? O alho que se vende, aquele que, eu não quero estar aqui a dar origens, mas vejam bem os países de onde vem, está bem? Tentem ver se o alho é local, se é Portugal, se o senhor ali da praça se tem aquelas tranças de alho. A cabeça de alho tem a cabeça de alho pequenas e grandes, pronto.
Eu faço uma recomendação a muitos dos meus pacientes que possam ingerir alho, porque tem que se perceber se a pessoa pode ou não pode ingerir alho, ou se é um alimento que para ele seja eh, biogénico, não é? Ou seja, um alimento que promova e que lhe dê energia, e não que seja um alimento que lhe tire energia, está bem? Que é um alimento chamado biocídico. Portanto, então, se o alimento for biogénico, recomendo mesmo que tomem alho tipo comprimido. Aqueles dentinhos de alho pequeninos, de dentro da cabeça de alho, racha-se. E uma dica fundamental, e esta é muito importante porque não se fala nisto, pelo menos nunca ouvi falar nisto, é que é fundamental ingerir o dente de alho com a pele. Está bem? Alho com a pele? É verdade. Não é a cabeça de alho. O dente de alho tira-se... Aquela pele fininha, branquinha. Sim, é muito importante ingerir-se essa pele, está bem? É fundamental. É um excelente desintoxicante, equilibra o alho, evita que haja cheiro do alho quando a pessoa consome o alho. Portanto, essa pele tem propriedades detoxificantes fabulosas. E de tal maneira que... Diz-se ela que vai buscar ao campo da vizinha ao alho. Parece-me bem, Célia. É um sítio maravilhoso. Fantástico. Os alhos pequeninos e engraçados efetivamente têm outro sabor. Creio que é esse sabor que ele quer dizer. Está bem? Pronto. A falar do limão, portanto, o limão é crucial nesta altura do ano, neste período de quarentena. O limão é tirar o vidrado, chamado vidrado, a parte amarela, e consumir o limão inteiro. Partir em pedaços, moer, já está. Um limão inteiro pode ser muito para algumas pessoas, corta-se uma metade ou um quarto, guarda-se no frigorífico e volta a usar-se 2, 3 vezes por dia, não há qualquer problema e é bastante benéfico. Boa. Grata. Está bem? Aproveitar uma planta também muito boa nesta altura do ano, que é o orégano. Está bem? O orégano faz um chá fabuloso. É muito importante para o sistema imunológico, como proteger o aparelho digestivo, é calmante. Portanto, o orégano, não só no tempero, mas também fazer mesmo chá de orégano. Ok? É muito importante. Fazer batidos de frutos vermelhos. Está bem? Frutos vermelhos também, é isso? Frutos vermelhos, fazer batidos de frutos vermelhos, mesmo que sejam aqueles congelados. Boa, gosto muito. Pronto. Nós fazemos um batido muito, muito bom, um smoothie matinal, que é uma laranja inteira, frutos vermelhos, um bocadinho de leite de amêndoa, e dá um pequeno almoço fantástico. Portanto, leite de amêndoa, frutos vermelhos e uma laranja inteira. Ah, boa, não ouvi a parte da laranja. Olha, o Pedro está a perguntar o que é que sabes do kéfir. O kéfir é um fermentado, portanto, não estamos a falar ainda não chegamos a falar dos fermentados, portanto, isso tem outras vantagens, outros benefícios, e é um fermentado. Pronto, ingerir fermentados é sempre bom, não deixa de ser um laticínio, está bem? Não deixa de ter muita caseína, portanto, a proteína está lá. Temos que perceber se a pessoa tem um intestino saudável, se precisa realmente de tomar fermentados. Por vezes não é questão, nós não precisamos tomar fermentados, porque supostamente o nosso microbioma já deve ser equilibrado, não é? Se nós precisamos de um fermentado, quer dizer que já alguma coisa não está bem, portanto já será uma intervenção secundária. O ideal é a intervenção primária. A intervenção primária funciona através dos pré-bióticos. E os pré-bióticos são, no fundo, as fibras, as verduras, por isso é que falei nas verduras, as cascas das frutas, dentro daquilo que sejam frutas sem produtos, sem pesticidas, sem gomas, não é? Cuidado com as gomas, aquilo é muito perigoso. Então, as fibras, ingerir legumes, brócolos, legumes o mais cru possível. Se as pessoas gostam de cozinhar e saltear legumes, tentem-nos fazer sempre al dente, sempre com pouca fervura,
a chamada entaladelazinha, porque quanto mais cozinhado está o legume, mais fermentativo se torna e mais glicémico se torna. Portanto, tomar muita atenção a isso. Em relação, não sei se está alguma pergunta, portanto, em relação ao kefir, eu recomendo que as pessoas que gostem de kefir, pelo menos que não consumam todos os dias. Variem o pequeno almoço. Variar, dar outro tipo de nutrientes na primeira refeição do dia. É muito importante a primeira refeição do dia ser uma refeição muito nutritiva, com uma grande densidade nutricional e pouco calórica, por assim dizer, com pão, ao pequeno almoço, iogurtes, que fornecem muito açúcar e fornecem, pronto, não tem necessidade. Um bom pequeno almoço seria com quê? Um bom pequeno almoço, já entramos noutra fase, noutra área, está bem? Mas um bom pequeno almoço, por exemplo... Olha, o Pedro diz, eu faço em casa com a planta o fungo. A Graça pergunta... Não percebi. Eu tive aqui uma quebra. Eu não estou a ver-te, não sei porquê, mas não estou a ver-te. Raspar por fora, fazer em raspa, mas depois juntar a laranja aos gomos e fazer quase com batido, e com a parte de fora também aquela mais laranjazinha ou amarelinha e juntar tudo. Isso é uma pergunta? Nuno. Não. Deixei de ouvir. Não, estava aqui a responder. A Graça Polónio pergunta, laranja inteira com casca também, estava a responder. Sim. E o Pedro diz que põe o fungo em leite gordo. Sim, tem que ser. Tem que fermentar. O leite gordo, a gordura aí não tem influência no grau de fermentação nem nada disso. É uma questão de gosto dele, pessoalmente. Eu não tenho nada contra as gorduras, bem pelo contrário, sou um defensor da ketogênese equilibrada, mas o que se passa aí é o leite, tá bem? O leite tem proteínas de grande dimensão, tá bem? São polipeptídeos muito grandes para bezerros, não é? E o ser humano não tem utilidade nenhuma nessa dose de caseína, até que isso interfere com a forma, com os receptores de endorfínicos. Portanto, o leite, porque é que as pessoas têm tanta dificuldade em deixar o leite? Porque se interfere com mecanismos neuroendócrinos, está bem? Que estão associados ao prazer, à satisfação, e daí que seja muito difícil a pessoa deixarem de ingerir laticínios. Graça, só aqui respondendo, a Graça diz obrigada, ela estava a perguntar das laranjas. De nada, querida. Olha, aliás, o Nuno até falou aqui durante esta live que os citrinos são muito importantes, portanto, a laranja, o limão, e ele falou nisso também na própria casca ser importante também. É muito importante ingerir a casca dos citrinos. Aliás, é capaz de ser o mais importante dos citrinos é mesmo ingerir a casca. Boa. Estamos quase no final. Ok. Queres deixar mais alguma dica para uma super imunidade, Nuno? Pronto, para uma super imunidade. Fazer exercício é o corpo. Muito importante. Está bem? A questão do exercício, o nosso corpo obedece a estímulos. O nosso cérebro obedece a estímulos, certo? É um copycat. Portanto, há uma expressão em inglês que é monkey see, monkey do, não é? O nosso cérebro reflete informação. Portanto, se nós tivermos, se dermos um determinado estímulo ao sistema nervoso, ele vai responder de acordo. Pronto, se lhe demos uma frequência no espectro X, ele vê vermelho. Se lhe demos uma frequência X, vai ver verde. Portanto, ele obedece a comandos. Então, a imunidade está sempre à espera do próximo desafio. Ok? Fazer exercício é colocar o sistema imunológico sempre em alerta. Está bem? Está sempre preparado para aquilo que está para chegar.
ok? Porque o sistema, ao fazermos exercício, vamos colocar o corpo numa situação de stress controlada e condicionada que vai fazer com que todo o corpo fique em alerta. Porque, no fundo, vai haver agressão. Vai haver destruição de fibras musculares, miofibrilas, vai haver alteração de estruturas e que vai fazer com que o sistema imunológico esteja sempre forte e equilibrado. Ok? E quando se faz exercício? Fazer exercício sempre no sentido de algo acima daquilo que estamos habituados a fazer. Está bem? E é esse estímulo. Cada vez mais um bocadinho por nós, não é? Não tem que ser exagerado, mas um dia mais um bocadinho que no dia anterior, é isso? Não convém que seja demasiado exagerado. Isso também tem a ver com a idade. Em função da idade, o tipo de estímulo tem que ser diferente. A Stella diz, obrigada, Nuniana. Obrigado também, Stella. O exercício tem muito a ver com a idade. Quanto mais velhos nós somos, ou quanto mais idade, aqui a idade, o velho tem uma semântica um bocado má, mas quanto mais anciãos nos tornamos, dizendo de uma forma correta, mais o nosso corpo, mais o nosso cérebro está disposto ou não a determinados estímulos. Se nós induzirmos um estímulo muito forte, vamos ter um condicionamento, que é a dor, não é? Se vamos ficar com dor, vamos ficar desconfortáveis. E o nosso cérebro a seguir vai se isolar dessa situação. Na próxima vez que vamos fazer exercício, a pessoa vai ter mais resistência. Portanto, temos que fazer sempre um bocadinho de exercício acima um pouco daquilo que estamos habituados a fazer. E depois, isso gradualmente vai trazendo uma forte aumento da força, da resistência e da condição física. As crianças mais novas não. Como têm uma grande capacidade de reação, de regeneração, e gostam do desafio e gostam de sensação de desafio. Portanto, aí é completamente diferente. Nos adultos, já é preciso fazer esse acréscimo paulatino. Está bem? Portanto, é isso, um bocadinho mais a cada... Sim. Deixa de ouvir, não sei se estão a ouvir. Portanto, é isso mesmo, é puxar um bocadinho mais por nós, mas não exagerar também. Isso tem outros objetivos, no que diz respeito ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal, portanto, ir sempre além um pouco dos nossos limites, para que nos conheçamos um pouco mais, está bem? E percebemos que conseguimos sempre mais do que aquilo que percebemos que conseguimos. Isso é muito importante. Estava aqui, não estava a ouvir, sei que estavas a falar, mas não estava a ouvir, e dar aqui um reforço noutro aspecto, que é ter muito cuidado com as gorduras, está bem? As gorduras, porque há aqui algumas questões relativamente a como é que se cozinha, o que é que se usa para fritar, o que é que se usa na culinária. Pronto, perceber que o azeite é uma faca de dois gumes, ok? Porquê? Porque é uma gordura muito instável, muito frágil. É um óleo muito, muito frágil. Ana, estás a ouvir-me? Estou. E estou a ver-te bem, sim. Ok. Eu só estou a ver a minha imagem. Eu não vejo mais nada. No telemóvel não sei porque eu não sei mais nada. Mas pronto. Vejo a minha imagem e aqui pessoas, acho que estão aqui 4, não sei. Então, estava a dizer, muita atenção ao azeite, porque o azeite, assim que é aquecido, ele transforma-se numa trans fat. Portanto, ele perde o anel aromático e fica uma coisa que não tem interesse nenhum para o organismo. E há muitas pessoas que cozinham com azeite e utilizam azeite a temperaturas altas, por exemplo, no final da sopa. Pronto. Então, nesse sentido... Fazer um refogado, por exemplo. Fazer o refogado. Pronto. E é sempre mau. Está bem? O azeite cozinhado é sempre mau. É como óleo full, é uma gordura trans. Está bem? E o que é que podemos usar para fazer o refogado, então? Para usar o refogado, finalmente, já há muitos anos que proclamo isso e recomendo isso aos meus pacientes e meus clientes, que é usar a banha de porco, vermelha de preferência. Portanto, é quase voltar ao antigamente, não é? É voltar à história, sim, exatamente. Mas como isso ainda é um paradigma para muita gente, ainda é assim um bocado tabu, há também a possibilidade de usar o óleo de coco. Pois era o que eu estava a pensar, óleo de coco, sim. Está bem? E que são duas gorduras que hoje em dia são muito fáceis. Manteiga
Desde que não Manteiga, queime a manteiga, desde que não queime a manteiga, porque é uma gordura saturada. O que é que se manteiga passa com não as gorduras? margarina, é isso? Sim, atenção, esse é o outro lado. Tudo o que seja do reino vegetal e que não seja saturado, portanto, a gordura de coco é uma gordura saturada, está bem, de cadeia média, mas é saturada. Tudo o que seja saturado é possível de usar. Tudo o que não seja saturado não se deve usar para aquecimento ou para consumo sequer. Ou seja, tudo o que é BCL. Bom, desculpa lá, disse aqui uma marca, eu não sou assim, não gosto de falar de marcas. Pronto, tudo o que seja gorduras vegetais, por assim dizer, tudo o que seja sólido e no estado sólido e vegetal, aquelas manteigas de barrar, vegetais, hum, pronto, essas As de planta, vegetais, pronto. Manteiga são tudo o que seja margarinas vegetal. vegetais, pronto. Eu não tenho nada contra as empresas, fazem o papel delas, o Claro. objetivo é vender. Eh, a pena é que seja a custa da saúde, não é? E a custa do benefício humano. Mas pronto, isso são outras questões A graça mais diz, éticas. obrigada por estas dicas da gordura. Sim, porque o ponto, isto depois tínhamos que entrar aqui em bioquímicas e coisas assim, que tem a ver com o ponto de fusão de cada gordura. Pronto. Então, porquê é que a gordura do porco não é má para a nossa saúde? Porquê? Porque, mas dizem que é mau para a saúde. Não, o toucinho é mau para a saúde. Pode ser mau para a saúde. A gordura que está na carne, aquela gordura sólida, que, assim, mais, que não derrete e tal, essa sim pode ser prejudicial. Mas, Eu deixei de te ouvir no porquê que a gordura da banha de porco não é má. exato, vou explicar isso. Portanto, depende do ponto de fusão de cada gordura. O que é que quer dizer? Quer dizer que se nós ingerirmos uma gordura que no nosso dedo ela derrete, que é o caso da banha de porco, uma vez ingerida, ela não vai gerar atromas, ela não vai agarrar-se a nada, ela vai ter uma ação fisiológica, está bem? Vai ser benéfica para o ciclo que se chama o ciclo da beta-oxidação, vai fazer uma boa assimilação para dentro da célula e logo não é prejudicial, está bem? O prejudicial é a gordura que o nosso próprio corpo sintetiza e que acumula e faz acumular, está bem? Essa é que é perigosa. E vem dos açúcares. Açúcar, Sim. desculpa. E essa gordura que é gerada pelo nosso fígado provém do conteúdo por minuto de açúcar. Ou seja, se nós, numa refeição, ingerimos uma refeição com índice glicémico relativamente elevado, sendo que o nosso fígado tem uma baixa capacidade de processamento, ou o nosso corpo tem uma baixa capacidade de utilizar o açúcar assim em grande quantidade por minuto, portanto, tem que ser, convém que seja gradual, tem que ter um índice glicémico baixo, para que o açúcar entre gradualmente na corrente sanguínea e seja usado conforme seja necessário. Quando há uma grande subida de açúcar na corrente sanguínea, grande parte dele vai ser convertida em gordura. Gordura saturada, gordura má, gordura que se vai alojar nas vísceras, que se vai alojar nos órgãos, nas artérias. Não se vai alojar, é assim, tem uma característica mais peganhenta, vá, por assim dizer. E o facto de ter essa característica mais peganhenta é que se houver alguma lesãozinha em alguma artéria, alguma coisita, uma célulazinha que esteja mais, uma pequena lesão no tecido, ela vai ficar lá agarrada. E isso depois vai fazer com que outras agarrem e por aí afora. E é isso é que gera atromas, está bem? E depois algumas inflamações, pronto. Ok? Boa. Portanto, a última dica para uma super imunidade, para não nos estendermos mais, é deixar de comer. Deixar de comer. Como vamos fazer isto? Ok, não é nesse sentido de deixar de comer por absoluto, obviamente que isso não faz muito sentido, mas é fazer intervalos fisiológicos entre cada refeição. Está bem? Há um processo que se chama processo inflamatório digestivo, que é um processo absolutamente natural, e é esse mesmo processo que nos impede de nos enfiarmos dentro de uma praia depois de almoçar e dentro de água, não é? Isso tem a ver com o facto do estômago estar, o aparelho digestivo estar inflamado no pós-prandial, portanto após a refeição, e temos que dar tempo suficiente para que essa inflamação desapareça, o equilíbrio se restabeleça. E o que acontece é que nós comemos com muita frequência, lanchamos a toda a hora, depois a seguir vamos comer uma refeição grande, depois a seguir vamos lanchar outra vez, e depois vamos...
Então aqui o conceito do jejum intermitente, com o qual eu não concordo pela definição em si, eu acho que são mais intervalos fisiológicos do que propriamente jejum intermitente. O jejum é uma técnica terapêutica muito antiga, que agora ganhou a Não moda sei do se novo sou eu. jejum. Diz? Eu tinha deixado de te ouvir. Ah, Mas ok. então, em quanto tempo é que tu sugeres que se coma? Pronto, o ideal é nós fazermos refeições nutritivas, suficientes, e que, se nós percebemos que a digestão dessa refeição leva mais ou menos 6 a 8 horas a fazer-se, em alguns casos, na maior parte das pessoas leva 12 horas, ou 16 horas, ou 24 horas, porque tem a ver com o facto, desde o momento em que o alimento entra, até que sai, através da defecação. Então, não é só o período estomacal. Portanto, enquanto está no estômago, são estas 3 horas de digestão e depois passa para o duodeno e a partir daí, quando o duodeno, o bolo alimentar ou o quimo alimentar passa para a próxima refeição, para a próxima zona, para o intestino delgado, aí é que temos a sensação de fome. A sensação de fome vem quando o duodeno está vazio. Mas ainda está a digestão a decorrer, aí é que está. Está bem? Ok. Então o ideal é fazermos umas refeições altamente nutritivas no que diz respeito às calorias, que sejam de alta qualidade, que tenham um bom aporte de gordura, um bom aporte proteico, um aporte de açúcar suficiente, de glicídios, de hidratos de carbono, e que a maior parte deles seja de fonte de libertação lenta, que são os legumes, as saladas, os alimentos integrais, também ricos em fibra. Quanto maior for o conteúdo de fibra, mais baixo é o índice glicémico do alimento. Ok? Bom. Que é uma das coisas que está a discutir e aprofundar bastante nestes workshops e nestas coisas que eu vou lançar agora em breve. E neste detox. Já tem data, Nuno? Para o workshop eu agendei para a próxima terça-feira. Vou lançar agora terça, quinta e sábado, 3 dias, porque tem muita coisa para falar. Vou agora fazer, como eu te disse, estou a terminar a landing page, algumas coisas, mas de qualquer maneira vou ver se consigo passar a informação já hoje. Sigam também o Nuno, já viram hoje aqui um bocadinho, eu ando a ver onde é que está o meu dedo, no ecrã, um bocadinho aqui sobre o que ele fala, não é? E então, já sabem, sigam o Nuno, ele vai ter workshop mais específico ainda, onde ele vai abordar ainda mais algumas das coisas que ele falou aqui. Na próxima semana são mitos alimentares, imunidade e detox. No caso da suplementação, depois quem quiser depois falar um pouco sobre isso, depois entre em contato comigo, sobre suplementação de excelência mesmo. E pronto, e ver se alguém tem alguma questão que queira colocar, alguma questão que fique... O meu cérebro, quando eu começo a falar, começa a viajar por um monte de caminhos para... É normal, não é? As conversas é uma atrás da outra, isso não é? Uma coisa, outra, às vezes... Mas eu acredito, parece-me que foi muito interessante. Falámos um bocadinho aqui, há bocado quando caíste eu fiz aqui um apanhado rápido, não é? Falámos um bocadinho da respiração, da importância, falámos da parte da hidratação, falou-se muito aqui na alimentação e até algumas dicas de alguns alimentos que são bastante bons para subir a nossa imunidade e para consumirmos com regularidade. Dá-te aí uma dica, Ana. O que é importante, não sei se me estás a ouvir. Estou sim. A importância da imunidade não é que ela suba. Atenção a isso, está bem? Nós não pretendemos que o nosso sistema imunológico aumente assim por além. Porque o problema que está aqui é que nós temos que deixar de o contaminar, ok? O nosso sistema imunológico ele precisa de ser modulado, ele tem que estar equilibrado, não tem que estar nem a mais nem a menos. Quando está a mais, imaginemos, se eu tenho uma doença grave, um cancro, algo assim que seja necessário que os meus natural killer cells, os meus leucócitos, esteja tudo mais ativo, aí sim eu tenho que estimular e fazer um boost imunológico e desenvolver técnicas e suplementação e medicação que leve lá para cima temporariamente. Fazer a super imunidade é isso mesmo, é super. É aquela em que ela está em perfeito equilíbrio, está bem? Super não é aquele que está acima de, mas aquele que está no seu perfeito equilíbrio.
ok? A minha Oh, opinião. é isso mesmo, grande dica, é isso. Não estimular demais, mas também limpar de alguma forma o que não é tão benéfico. Olha o que aconteceu no planeta, não é? Deixámos Exato, de sujar tanto e ele regenerou, ficou limpinho, desintoxicou. Estás a ver? É a mesma coisa. Nós é deixar de sujar, deixar de fazer coisas que sejam menos ecológicas ou endoecológicas. Eu utilizo um conceito que é a endoecologia, eh, que o corpo sabe o que é que tem que fazer. E depois dar alguns nutrientes, alguns suplementos, algumas coisas que deem orientação no caminho certo. E o corpo vai lá sem grande. Tudo o que é doenças neurodegenerativas, autoimunidades e coisas assim, regride bastante. grata, Nuno, muito grata pela tua presença, muito grata pelas dicas todas, por tudo o que foste falando aqui ao longo da sessão. Pedro Carvalho diz que és o super-homem, pronto, parece-me bem. Diz também parabéns aos dois, grande Nuno, grande homem, inspirador, completo e uma sumidade na arte de bem viver. Parabéns, Ana, pela excelente entrevista. Grata, Pedro. Epá, grande. Obrigado, Pedro. O Nuno nem sabe o que dizer, mas é verdade, não tem imenso conhecimento e quem conseguiu acompanhar esta live, quem ainda vir a seguir, quem vir entretanto que vai ficar gravada na página, quem chegou entretanto e não viu tudo, recomendo que volte atrás, realmente o Nuno deixou aqui bastantes dicas e foi partilhando aqui conteúdo que eu também considero bastante relevante e também por isso chamei o Nuno a vir aqui a estas conversas à sexta, aqui às 5 da tarde, às sextas-feiras. Muito grata por teres aceito, muito grata por tudo o que partilhaste. A Graça diz também obrigada aos dois, muito, muito bom. Deixa de ouvir por uns momentos, mas pronto, tudo bem. Diz? Deixa de ouvir por uns instantes e pronto, olha, Exato. estou profundamente grato, estou sempre disponível sempre que precisares, tu ou alguém. Pronto, podem entrar em contato comigo quando quiserem, pelo Facebook, pelo contacto pessoal que está lá também. E pronto. Não sei se houver mais alguma questão. Muito grata, creio que nós fomos responder, não é? Eu fui passando as questões, portanto, foste respondendo ao longo da sessão. Muito grata, Nuno, por estares desse lado. A Célia também agradece. A Célia Mários também está a agradecer. Muito grata a todos que estiveram connosco, a todos os que ainda vão ver o vídeo. Vai ficar disponível na página. Na próxima sexta-feira, novamente às 5 da tarde, volto aqui com as conversas à sexta. Durante a semana, quarta-feira, às 10h30, vou estar também com live na página. Acompanhem aqui os vídeos, acompanhem a página. Conheçam também a página do Nuno, que vale a pena. E um bom dia, uma boa Páscoa, tudo a correr bem desse lado. Beijinho, Nuno, também. Um beijinho a todos. Boa tarde. Obrigado, adeus.